começar agora o mapa. Vamos começar pelo Sidney Sampaio, então, que está lá na Fazenda. O que você Vou começar pode pelo dizer Sidney. sobre ele? Gente, assim, ó, foi uma pesquisa muito grande, porque assim, eu não conhecia eles, não, não sabia nada sobre eles, mas aí algumas coisas foram surpreendentes, principalmente a respeito do Sidney, né? Bom, se eu pudesse mandar um recado para ele, o primeiro recado é assim: a gente na numerologia, a gente olha a energia de nascimento da pessoa. E geralmente tem alguns números que a gente precisa mandar recado, não tem jeito. Que, por exemplo, é quem nasce na energia do número 7. Quem nasce na energia do número 7 tem um desafio espiritual, tem uma missão espiritual que precisa ser cumprida, porque senão a pessoa vai ter depressão, a pessoa vai ter problema, ela sempre vai ter um mecanismo de problema que vai ter que levar ela para a religião. E ele é uma pessoa que tem Sol em Touro e ascendente em Capricórnio. O que acontece? A pessoa é muito aterrada. Às vezes ela não percebe que ela tem aquele caminho espiritual. A pessoa fica muito aterrada, preocupada com os problemas da Terra, em ter, em ser, em estar, e eu tenho que ter, e eu tenho que construir, e esquece da alma, do espiritual, do que ele vai passar para as outras pessoas. Então, assim, e o que acontece? É mais ou menos como se a vida fosse uma gangorra. A pessoa está bem, 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 pum, cai, acontece alguma coisa, e é coisa pesada, assim, sabe? Então, quem nasce na energia do número 7 precisa ter atenção a isso, ter uma constância espiritual sempre falo, gente, é dentro da sua fé. Não importa se você é evangélico, bandista, espírita, católico, é dentro da sua fé. Você tem uma missão espiritual, você tem que ajudar as pessoas, você tem que fazer alguma coisa pelo outro. Nem que seja, por exemplo, ele é ator e dá aula para crianças que querem fazer isso, e aí ele vai estar ajudando e trabalhando, então tem essa consciência, quem tem o número 7. Esse é o recado para ele. Ele, não sei, vou dar um resumo, né, porque talvez muita gente não conheça, ele já foi ator de Malhação, ele teve um pouquinho mais de destaque, acho que na Alma Gêmea, que foi uma novela da Globo, que teve, acho que estava até passando reprise esses dias, se eu não me engano. Está passando ainda, até dezembro. Você vai me ajudando, tá? Você vai me Tá bom. ajudando. Conheço bem eles. Me conhece? Não, assim, de TV só, Ah, não sim, pessoalmente. igual, só que nem eu, né? E aí depois ele vai para a Record, e aí ele faz os 10 mandamentos e a Terra Prometida e Jesus, né? Ele é pai de um menino, aliás, essa semana aí ele completa 14 anos, a criança, né? Eu tive que fazer as pesquisas hoje, porque eu não sabia muita coisa. E o ano passado ele até ganhou uma relevância e chamou a atenção que aconteceu um acidente com ele. Ele caiu de uma janela, né? Ninguém sabe a verdade se ele caiu, né? Ninguém sabe, mas assim, ficou tudo bem, tanto que ele está aí essa semana, esse ano aconteceu dele ser chamado, né, para a Fazenda, participar da Fazenda, e, e aí ele tá lá. Bom, eu olho os meus trânsitos, né? Além de olhar dos outros, porque assim, eu tenho uma veia um pouquinho fofoqueira. Eu recebi um recado que não era para fazer fofoca essa semana, mas eu não aguentei, vou fofocar. Então, é assim, ele já namorou algumas famosas e eu fiquei até surpresa. Carol Nakamura, acho que bastante gente conhece, né? Que ela era a Do assistente do Faustão. Faustão, muito linda, aliás. Eles ficaram noivos, moraram juntos e perto de casar separaram. Foi uma coisa assim, né? Ele também namorou a Samara Filippo, que de vez em quando aparece aí, né? Já teve filho com um jogador, que eu não lembro muito bem. E com a Sônia Braga, gente. Vocês sabiam que ele tinha namorado com a Sônia Braga? Ah, eu não lembrava. Ele fez uma novela com ela, acho que foi Páginas da Vida, uma dessas É? novelas aí. Eu fiquei Então, acho que foi assim, lá porque que ele ela conheceu ela. tem uma diferença grande de idade, né? E
E aí eu não resisti, né? Vou fazer a fofoquinha. O mapa dele é um mapa interessante, assim, que nem eu falei, ele é uma pessoa muito aterrada, né? Muito centrada. E me admira ele ser ator, assim, foi uma coisa que me admirou muito, porque, assim, o mapa dele não fala sobre isso, eu falaria muito mais dele tentar ser um médico, Ô, Paula, ou peraí, não surgiram algumas notícias que ano passado, você falando em médico, eu lembrei, por ele estar assim, fora da TV e tal, não estava fazendo nenhuma novela, não sei se essa notícia é verdadeira. Ele ia cursar a faculdade de medicina. Eu não sei se ele chegou, começou a cursar, não sei como que tá isso, mas tem isso, você falou, eu lembrei. daria super certo, porque ele tem Uhum. meio de céu em virgem. Geralmente, quem tem meio de céu em virgem é uma pessoa que é atento aos detalhes. E assim, para a medicina é super importante, porque assim, antes fosse só o diagnóstico, você tem a cirurgia, você tem que acompanhar, ele tem essa capacidade grande de ser até um cirurgião mesmo, tá? Não é nem médico de consultório, é médico cirurgião, assim, é muito, ele tem tipo Júpiter lá. Então, me admira quando eu pego o mapa de uma pessoa dessa e vejo que vai ser ator, porque não tem nada a ver com ele. Pode ser que tenha sido uma oportunidade que apareceu e ele viu que dava certo, porque assim, ele era galãzinho, né? Ele foi galã ali, malhação, né? Geralmente eles puxam pro galãzinho. Mas muito pelo contrário, ele é para ser uma pessoa super reservada. Muito na dele, ele tem ascendente em Capricórnio. O ascendente em Capricórnio dá timidez na pessoa. E a pessoa fica um pouquinho mais séria, né? Acho que no dia a dia ele deve ser muito sério. Eu também não sei como que é a Fazenda, não acompanho a Fazenda, então eu não sei. Então, assim, pelo mapa dele. E aí, a outra coisa também, quando a pessoa tem ascendente em Capricórnio, ela sempre vai procurar o que é financeiramente melhor. Então, por exemplo, tá, ai, medicina é muito bom, é financeiro para quem faz medicina. Ah, é muito bom, né? É difícil você ver um médico que não ganhe bem. Mas o que que era mais rápido? O que que é mais rápido, né? Ainda mais sendo galã, assim, seria isso. Porém, ali tem um sol na casa 5 que é em touro, que fala, a casa 5 é uma casa super complexa, ela fala um monte de coisa, mas ela fala sobre a arte, o teatro, o sol, ele é o brilho, e ele tem o sol bem ali na casa 5 então por isso que ele deu muito certo, assim, e se ele insistir mais um pouquinho, dá mais. Mas, assim, pelo mapa, ele daria muito mais certo como médico. Muito, muito, muito. Um bom médico. Sabe aquele médico muito bom, especializado, tudo? Às vezes a pessoa pensa, né? Porque agora ele está com 44 anos. A pessoa fala, eu já tenho 44, e aí você vai ter que competir lá com a molecada de 24, 25. Cara, não pode desistir, porque se você parar para pensar, que nem a avó do meu marido morreu com 95 anos. Então, ele não viveu nem a metade da vida. Então, tem que aproveitar, tem que fazer mesmo, se ele tiver vontade. Ele tem mais é que insistir e fazer, assim. Porque, assim, como ator, talvez ele não brilhe tanto, apesar dele ter, ele tem uma facilidade. Vai ver que ele buscou isso é muito claro para mim, que muito provavelmente ele buscou isso para poder a pessoa busca o teatro para poder perder a vergonha, mais ou menos isso, porque ele tem muita vergonha, muita vergonha. Então, e às vezes a pessoa busca isso para mudar. E aí ele tem um Plutão na casa 10, né? Plutão tão demonizado aí por muitos astrólogos, mas ele é a transformação. E quando você tem na casa 10, que é a casa da carreira e das profissões, você pode mudar de profissão da noite para o dia. Então, pode ser que a Uhum. gente tenha uma surpresa e tenha um novo médico, ou algum enfermeiro, alguma coisa ligada à saúde. Talvez em algum momento aí ele saia do mundo artístico e vá para esse lado. Muito provável. E ele tem um Netuno preocupante aqui na casa 12. Geralmente, quem tem Netuno na casa 12, não é que é ruim, mas o dele é retrógrado grau 22. Quem conhece de grau sabe que o grau 22 é um grau crítico. Ele é um grau que fala de Hum. eu nem gosto de falar, nem deve falar palavra, porque aqui no YouTube é complicado. Mas, assim, ele tem esse grau, ele deve ter algum.
alguma questão psiquiátrica, isso não é um problema, porque questão psiquiátrica a gente vai no médico e resolve, né? E muitas É, vezes as pessoas que têm esse Plutão procuram o quê? Bebida, droga, acha que tudo vai resolver fugindo da realidade. E ainda mais a pessoa sendo tímida. Então, esse é as pessoas que têm Plutão na casa 12 ainda retrógrado, elas precisam viver uma vida um pouco mais regrada, porque elas podem se perder aí na bebida, na droga, no uso abusivo de remédios. Então, é uma coisa complicada. E aí, assim, tem uma outra coisa também, que ele tem aqui esse ascendente em grau 3 com falta do elemento água. Então, pode deixar a pessoa extremamente sarcástica, que tira sarro das pessoas o tempo todo, até um pouco preconceituoso. Então, assim, ele tem umas questões, assim, que é complicado. Sabe aquela pessoa que gosta de mexer na feridinha do outro? Sabe, por exemplo, que aquilo vai machucar? Então, ele vai e vai lá cutucar. Então, gente, tem que tomar cuidado com isso, né? Se você sabe que você tem essa tendência, tem que se policiar, tem que se cuidar, porque a gente vive numa sociedade, a gente não vive sozinho. Aliás, o ser humano não nasceu para viver sozinho, ao contrário que muita gente acha, o ser humano nasceu para viver em sociedade, e a gente tem que, às vezes, se policiar aí nessas questões, né? E aí eu fui olhar os trânsitos dele, ele tá com os trânsitos muito bons, assim, né? Ele tá com. Eu falei que ele era taurino, né? Eu acho que eu falei, foi a primeira coisa que eu falei. o que eu não entendi, cortou. Eu falei que ele era taurino, eu falei, né? Falei que era o ascendente dele em Capricórnio, isso. É, falou. Ele é um taurino com ascendente em Capricórnio e a lua em Leão. Por isso que ele é uma pessoa, a lua, né? A lua em Leão chama atenção. Então, ele é uma pessoa que chama atenção. Você pode falar o que quiser, menos que ele é feio, porque ele não é, ele é muito bonito, chama atenção. Deve ser uma pessoa que tem uma presença muito marcante. O leonino, a pessoa que tem a lua em Leão, tem a presença muito marcante. E é o que dá a veia lá teatral que ele tem, a veia que vai para esse lado, apesar do mapa dele ser extremamente de uma pessoa ligada à área da saúde, tá? Muito ligado à área da saúde. E aí eu vi os trânsitos, né, para a gente saber, como eu não sei aonde ele passou o aniversário, como é que foi, que para a gente poder fazer o retorno solar, a gente dá uma olhadinha nos trânsitos. Ele estava passando por trânsitos assim, bem diferentes, assim, por exemplo, esse Júpiter transitando em Trígono, é quando o Júpiter, que é o deus da expansão, transitando com o Plutão dele lá, que é a transformação. Então, assim, é sorte, é muita sorte. Aliás, pode ser que ele tenha se preparado aí para estar aparecendo, para se mostrar na fazenda, mas foi uma surpresa para ele não estava esperando ficar confinado, nem nada disso. Então, pode ser que tenha sido uma surpresa para ele, ele está passando por esse trânsito, acaba agora em dezembro. As mudanças para ele, tem Urano transitando em meio de céu, que é o planeta da revolução, transitando aí com Virginiano, então pode ser que ele troque de profissão, hein? Esse trânsito vai aí até maio de 2025. E assim, temos um problema aí que diminui muito a pontuação dele, que é um Plutão brigando com o Sol. E aí são dois planetas que, quando eles brigam... Na verdade, o Sol não é um planeta, é que a gente trata isso na astrologia. São duas energias aí brigando feio. Então, assim, pode ser que ele tenha surpresas não agradáveis. Estava esperando uma coisa e ser outra. Então, assim, pela pontuação dele, ele não tem muita chance de ganhar a Fazenda, não. É isso que eu estava pensando, olhando assim, a pessoa que assiste, ele não tem chance. Isso que eu ia te Ah, perguntar. é? Então, Ah, ele não tem sim. chance assim nenhuma. Inclusive nas primeiras semanas, assim, primeira, segunda semana, ele tinha até uma aceitação assim do público, né? Mas aí ele deu uma virada no jogo aí que eu falei, agora não tem chance nenhuma, sabe? Então é isso Então, mesmo. porque mudaram os planejamentos. Quando esse Plutão está atuando aí contra o Sol, quando os dois estão brigando, né? Porque quando eles estão em quadratura, eles estão em tensão, eles estão tipo, se estranhando, né? Quando eles estão brigados mesmo, rompidos, aí é oposição. Mas quando eles estão em quadratura, o Plutão está tipo,
que é isso, Sol? Não, aqui você não vai ganhar, não. Então, ele mostra, assim, que é um plano que, geralmente, são aquele ano que a gente faz um plano e acaba em nada. Ai, vou virar estrela, vou virar estrela de reality show. E não dá em nada, não vira, porque acontecem essas coisinhas chatas, né? Então, é isso. A boa notícia é que quando a gente está passando por esse trânsito, por exemplo, quando a pessoa tem um vício em droga ou em bebida, ela começa a largar de lado, ela tem uma consciência, então aí muda para positivo, uma coisa que era para ser negativa, acaba virando positivo. Mas, assim, é pela pontuação dele, os trânsitos que estão acontecendo, são essas reviravoltas. Ele esperava aí como um querido, né? E nem sempre acontece, porque a Fazenda depende de muitos fatores, desde a edição até o público e a forma que você vai ficar lá dentro, porque você está confinado. Gente, por mais que as pessoas falem, ai, eu não faria isso, ai, eu não agiria assim, ai, cara, você está confinado, você não sabe o que você vai passar lá, você não sabe como que você vai agir. Você pode planejar, mas você não vai confinado, sem notícia, sem percepção, você vai começar a olhar para dentro e ver quem você é de verdade, né? E é mais ou menos o que É, pode estar acontecendo com ele. você não sabe as pessoas que você vai encontrar lá, né? Com as situações que você tem que lidar. Às vezes a pessoa planeja uma coisa e chega lá e encontra pessoas totalmente diferentes, né? Sai da sua zona de conforto, né? Aquilo que você estava Sim, porque imaginando. aqui, né, você aqui fora você fala, eu não gosto da pessoa, você se afasta, tá tudo certo, ou você bloqueia e tá tudo certo, você não precisa conviver com uma pessoa que fica te testando o tempo inteiro, você não é obrigado, né? É. Você tem um livre-arbítrio lá dentro. Não, imagina, você tem que acordar de manhã com uma pessoa de mau humor ou mastigando do seu lado. Dormir no mesmo quarto com a pessoa que você odeia, né? Lá é tudo mesmo quarto. Gente, você imagina dormindo com a pessoa que você odeia. Então, assim, É. não dá para saber como que vai ficar a sua cabeça lá. É um teste grande, principalmente É. psicológico. E aí, bom, então, ficou alguma dúvida sobre ele? Tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Tenho algumas perguntas. É o Bora. seguinte, ô Paula, você vê assim ele ainda tendo destaque como ator na mídia, porque ele já teve o auge dele na Globo, né? Fez novela das 9, novela das 7, 6, tal, novela de sucesso, já teve o auge. Ele vai voltar ainda a ter destaque, assim, brilhar como ator, ou já foi essa fase? O mapa mostra alguma coisa sobre isso? Olha, ele pode, mas ele vai ter que insistir muito, porque assim, por mais que ele não tenha tantos signos de água no mapa, e falta isso nele, que é a emoção, enquanto ele não colocar a emoção, por exemplo, tá, eu tenho esse problema, e aí? Tá, então você vai fazer um tratamento, por exemplo, eu tenho tratamento alquímico. Aí faz alquimia, toma para você colocar mais as emoções, porque assim, como ele é muito terra, muito aterrado, muito pé no chão, né, que a gente fala, quando você é ator, atriz, você tem que viver um pouquinho na viagem, sabe? Quando você vê aquele ator que ele precisa um pouquinho disso. Então, assim, se ele conseguir ter esse controle de não ser tão sério e fechado sobre isso, pode ser que mude essa questão. Mas, como eu falei, para ele daria muito mais certo se ele procurasse a vocação dele de fato, que seria a medicina. Não é à Hum, toa que, então, ele falou isso, porque, assim, é hum, muito claro no mapa essa parte Então, assim, pode ser que não, pode ser que até seja bom essa passagem dele pela fazenda para ele ver que, ai, não era bem isso que eu pensava, não era assim, entendeu? Mas, assim, posição de destaque como ator tá bem difícil aqui, não é auspicioso para ele. sei. Bem. Outra coisa que eu percebo na Fazenda, assim, por algumas atitudes que ele teve, ele parece ser, assim, uma pessoa, pelo menos na Fazenda, não sei se na vida ele é assim, né? Aquela pessoa meio
provocadora, que gosta de provocar. Por exemplo, o Sasha, que é inimigo dele, estava com um copo de requeijão, ele enfiou o dedo lá dentro para provocar. O Sasha, com uma atitude assim, bem, né, fora do normal. Aí ele senta do lado do Sasha, assim, quase grudado para provocar. Então, você percebeu alguma coisa no mapa dele, isso? É o ascendente em Capricórnio, porque assim é o sarcasmo, é a provocação. Ele tem isso meio intrínseco nele, né? Essa coisa de ai, não posso ver a pessoa quieta, vou dar uma cutucada. Ai, mas o grau que ele tá, mas Capricórnio não é assim, Capricórnio é mais reservado, fica mais na dele. Mas o grau que tá, esse grau 3, que é o do Capricórnio dele, trata disso, desse sarcasmo, essa pessoa sarcástica, essa pessoa, e ele tem também um Urano em Escorpião, que é como se a pessoa fosse um pouco sádica, sente prazer em ver a pessoa irritada. É como se ela Hum, tivesse um pequeno prazer de ver a pessoa, irritância, em ver. Então, assim, são todas as coisas que a gente identifica no mapa. Por exemplo, se eu conheço ele, eu falo, ó, maneira, se segura, se controla, porque isso provocar as pessoas não é legal. Você imagina pôr hum, o dedo no é, requeijão do outro? Gente, qual a necessidade disso? Porque a gente tem que ter um monte, irritar a pessoa, porque é, qual a necessidade de você fazer uma coisa dessa? Me explica. Não é. tem. Não tem motivo, a pessoa perde a razão, né? Toda a Pede, razão possível. Outra exatamente coisa, esse é o seguinte. Pode outra falar. coisa, Paula, o nome dele estava nas listas, né, de participar o ano passado da Fazenda, né? Aquelas listas que surgem e tal antes. Só que aí aconteceu aquele acidente, né? Ele caiu lá. E aí ele não pôde participar. Isso tem alguma coisa a ver? Ele ter entrado, não ter entrado ano passado, entrar esse ano, não sei se é favorável, ano passado seria melhor, esse ano seria melhor. O que que seria melhor? O mapa mostra alguma coisa ou não mostra nada disso? Não mostra nada, não, só mostra esse descontrole emocional dele, que é muito grande. Então, pelo que você falou, deve ser até perceptível, né? Porque é um descontrole emocional, porque a gente tem pensamentos intrusivos o tempo todo, você não tem? Assim, tipo, ai, tem um balão cheio, você tem uma, nossa, já pensou se eu for lá estourar? É, Ele, ele executa, ele tem é, essa coisa de executar. Então, pode ser que ele tenha se auto-sabotado no momento, é tudo psicológico, assim. Não tinha nada assim. Na verdade, seria esse Júpiter transitando, ele tem um Júpiter transitando em trígono com Plutão também. É um trânsito que vai acabar agora, que é essas coisas repentinas, mas não fala, não tem nada falando que se era o ano passado, se é, não tem nada falando sobre isso, para falar a verdade.